Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. De que forma uma inteligência artificial construída em Portugal pode mudar a nossa vida? E eu estou a falar português para vos poder dizer aqui e agora, em primeira mão, que no primeiro trimestre de 2025 vamos lançar um LLM português, Large Language Model, para inovarmos em português, preservando o nosso idioma e utilizando a nossa cultura ao serviço da inovação. Foi o grande anúncio do Primeiro-Ministro na abertura da Web Summit, que decorre em Lisboa. O lançamento, no próximo ano, de uma nova inteligência artificial em português. Já existiam projetos em curso, mas agora é ainda mais certo que, muito em breve, esta é uma área que pode ter um impacto cada vez mais visível no nosso dia-a-dia. Como é que uma inteligência artificial construída de raiz em português e em Portugal pode mudar as nossas vidas em áreas tão fundamentais como a educação, a saúde ou o acesso a outros serviços públicos? Vamos tentar perceber isso com a ajuda de João Rocha e Melo, especialista em inteligência artificial e presença habitual no podcast Máquinas que Pensam da Rádio Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 13 de novembro. Bem-vindo, João Rocha e Melo. Olá, tudo bem? Obrigado, João, por vires aqui falar um bocadinho de inteligência artificial e destes desafios da inteligência artificial, mas vamos começar pelo início. Quando falamos em LLM, não é? Portanto, Large Language Model, falamos num modelo de linguagem, mas o que é isto, no fundo? Claro. Olha, um modelo de linguagem, a maneira mais fácil de pensarmos, é a base do ChatGPT. Ou seja, o paralelismo aqui é, tal como às vezes chamamos o Google um motor de pesquisa, o GPT do ChatGPT é um modelo de linguagem, ou seja, é isso que falamos, um Large Language Model. E o que é que isto é na realidade? É um modelo, como quem usa o ChatGPT sabe, que acaba por conseguir receber texto e cuspir texto de volta, não é? Essa cuspidela de texto, digamos assim, tem a ver com a quantidade de texto que ele leu tanto texto e leu tantas palavras que aprendeu não só a falar, mas a criar associações entre palavras e um pequeno raciocínio, se me posso atrever a dizer que eles raciocinam, não é? E faz isto e pronto, vai construindo palavra a palavra, vai construindo o próximo... a próxima palavra que quer dizer e o texto. Uma coisa importante também de perceber, que eu acho que é sempre importante nós percebermos, é a diferença entre o modelo ou da aplicação, não é? Por exemplo, um paralelismo que eu gosto sempre de usar é igual ao motor de combustão. Tal como há 100 e poucos anos inventámos o motor de combustão, mas repara, também inventámos os carros e os tratores e os aviões e alguém pôs um motor de combustão numa fábrica para certas coisas. Um LLM funciona um pouco da mesma maneira. É o motor, não é? É o motor. O LLM é um motor de combustão. E agora, também muito importante é onde é que o vamos pôr para ele fazer o quê? Não é? Não deixa de ser um motor de combustão, mas a sua aplicação quase não. Troca mesmo de nome, não é? Um motor de combustão vira um carro. Tu não olhas para um carro e não pensas, vai ali um motor de combustão em 4 rodas. Não, vai ali um carro. O LLM vai ser igual, que é alguém põe um LLM num certo contexto, a fazer uma certa tarefa. E parece que vira uma coisa nova, não é? Pronto, o LLM é apenas uma parte desse produto. E é um pouco isso que vai acontecer agora, nos próximos anos. E já vamos falar disso mais à frente, das várias aplicações, não é? No fundo, dos Exatamente. vários carros que pode ter esse motor de combustão. Mas para já, agora na abertura da Web Summit, o Primeiro-Ministro anunciou o desenvolvimento de um modelo de linguagem em português, mas sem avançar muitos pormenores, não é? O que é que se sabe para já? Claro. João, olha, sabe-se pouco.
não é? Foi um anúncio assim um pouco, que era o que é importante, foi um anúncio espetacular nesse sentido. Com pompa, não é? Exatamente, para as coisas ficarem um pouco no ar. Posso acrescentar o que é que se sabe, além do que o Primeiro-Ministro disse, para cada um de nós juntar um pouco as peças, que é, sabemos que vai ser desenvolvido em Portugal, não é? Com dados portugueses, por entidades portuguesas. Também sabemos de algumas entidades, como a Nova, o Técnico, o Centro pela IA Responsável, a FCT, que já estão envolvidas, a Faculdade de Ciências também, que já estão envolvidas em projetos que estão a criar LLMs. Portanto, agora aqui quase opinando eu, mas a meu ver, será uma parceria entre estas entidades todas que vamos criar ou alavancar um destes LLMs que já existe e criar este LLM português que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro. João, e o que é que implica desenvolver isto? No fundo, o que é preciso para se conseguir desenvolver um modelo de linguagem de inteligência artificial? João, acima de tudo é preciso 3 grandes coisas, ok? Conhecimento, não é? Nós temos que ter a capacidade intelectual, centros de pesquisa, como sabes, centros de pesquisa, fomentar a academia a ter esta capacidade. É preciso capacidade computacional, não é? Portanto, isto ainda são sistemas que requerem muita capacidade computacional, muitos computadores muito fortes para que este sistema não só se crie, mas até na sua utilização. E agora, se calhar, vais-te espantar e se eu disser que estes 2 até foram os mais fáceis. Sim. Até são os mais fáceis. Porque a terceira coisa é dados. Ou seja, é preciso muita informação para que estes LLMs existam, sejam treinados e sejam bons. Eu posso dar uma referência, que é uma versão um pouco mais antiga do ChatGPT, mas houve uma das versões do ChatGPT que foi treinada com mais de 10 trilhões de palavras. Ou seja, alguém se teve que sentar e agarrar 10 trilhões de palavras em textos, que mais uma vez não podem ser ao calhas, não é? Sim. Como sabes, em tudo nesta área, quanto melhor a qualidade dos dados, melhor o resultado. Portanto, é preciso angariar estes dados, é preciso haver uma iniciativa de ir buscar dados bons, e então, assim, os dados, a capacidade computacional e o conhecimento académico, a inteligência humana para a construção destes LLMs, são as 3 coisas essenciais para termos um LLM de sucesso. Já regressamos à conversa com João Rocha e Melo, especialista em inteligência artificial e presença habitual no programa Máquinas que Pensam, da Rádio Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber também que vantagens existem em termos modelos de linguagem de inteligência artificial em português e também de várias aplicações práticas possíveis. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com João Rocha e Melo. O Primeiro-Ministro diz que um dos objetivos em criar um modelo de linguagem português é o de reduzir sérios riscos da dependência de modelos de linguagem de inteligência artificial estrangeiros. Ora, que riscos seriam esses? Claro. João, é preciso percebermos aqui que os modelos são treinados com certos dados, não é? E esses dados, então, quase que criam uma espécie de personalidade. E, portanto, a importância de nós termos o nosso é para não haver uma perda de identidade, não é? Para não haver uma perda de identidade da cultura portuguesa. Faço-te aqui um paralelismo que põe a pergunta para ti, que é, porquê é que nós não usamos livros escolares do Brasil?
não estão errados, não é? Um livro de matemática do segundo ano do Brasil não estará errado. Mas nós temos os nossos livros escolares de matemática e de qualquer outro tema. Portanto, há aqui um valor em que os dados que tenham sido usados para ensinar o LLM, não só a falar literalmente, para ter o português de Portugal, mas também a cultura, as nuances, todos os elementos que fazem parte da língua portuguesa nesse LLM. Pronto. Outro risco que eu vejo também, se calhar um pouco mais a longo prazo, mas é a própria dependência tecnológica. Não é? Nós queremos o conhecimento, é um avanço importante da tecnologia. Nós queremos o conhecimento em casa. Queremos a capacidade de desenvolver esse conhecimento em casa. Exato. E de construir esse LLM em casa. Uhum. Então, as questões, no fundo, acabam por estar um bocadinho ligadas, mas assim sendo, que vantagens existem também em termos modelos de linguagem em português? Claro, em português de Portugal. De Portugal. Pronto. As vantagens que acabam por acontecer é que temos que nos lembrar que, como eu dizia, ao darmos os dados a este LLM, sermos nós a dar os dados, eu gosto sempre de dizer que os LLMs aprendem duas coisas com os dados. A língua, como já falámos, que é importante, mas também a própria da informação. Ou seja, nós vamos ter os nossos próprios dados e vai ser controlado por nós que dados é que lá entraram. E aí podemos logo orientar um LLM num sentido muito mais importante. Por exemplo, eu ainda não tentei, mas eu diria que o ChatGPT não vai ser muito bom a ajudar-me com a burocracia portuguesa. Sim. Não é? Diria que se formos lá perguntar como é que se faz um cartão de cidadão... Nem o ChatGPT. Nem o ChatGPT. Um LLM português, com o contexto português, treinado em português, não é a mesma coisa... Deixa-me dar aqui um paralelismo que eu acho engraçado. É a diferença entre ter um português nativo ou ter um estrangeiro que aprendeu a falar português de Portugal. Sim. Não é a mesma coisa, não é? Sim. É alguém que da sua raiz, da sua gênese, aprendeu as coisas com os dados portugueses. E é essa a vantagem que depois vamos ver quando então este LLM estiver disponível para todos. Respostas inclusivas. Dando a cada aluno um tutor educativo de inteligência artificial adaptado aos nossos currículos para o ajudar a compreender o mundo. Então vamos aqui falar de coisas que dizem muito às pessoas, que são aplicações práticas, não é? Que impacto é que isto pode ter na vida delas? O Primeiro-Ministro, neste anúncio, enfim, meio vago, mas já falou em algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, na educação, não é? Que potencial é que pode ter aí? Claro. Como é que pode ajudar, por exemplo, um aluno? Claro, eu vejo um potencial enorme destes modelos e destas aplicações na educação. Por exemplo, o ChatGPT, ou um modelo destes, não serve só para nos dar a resposta. Não é? Nós podemos chegar lá e dizer, ajuda-me a aprender. Pronto. E quando se aprende, não há nada mais importante do que então, de facto, ter um modelo português de Portugal, para, nomeadamente, alunos mais novos, estudantes mais novos, conseguirem interagir. Portanto, imagina que um aluno, em vez de ir ao ChatGPT e perguntar qual é a resolução deste exercício de matemática, vai a um LLM português de Portugal e diz, ajuda-me a perceber este exercício de matemática. Exato. Não é? Isso é uma aplicação que se pode mesmo construir, pode-se construir quase com um site à parte, para dizer, este site não te vai dar as respostas, este site vai te ajudar a aprender. Não é? Exato. É essa a aplicação. Mas eu vejo muitas mais. Olha, por exemplo, como falávamos um pouco há bocado, a simplificação de sistemas públicos. Não é? A burocracia em Portugal é complicada, não vamos negar. Será que vai ser finalmente a IA que nos vai ajudar a navegar esta burocracia em Portugal, seja a título pessoal, seja a nível das empresas mesmo, a nível das PMEs, como sabemos, é um esforço grande que acabam por fazer. Será que ter uma aplicação, portanto, o que é que eu quero dizer com aplicação? Um LLM ligado, por exemplo, a fontes de informação, não é? A sites, a serviços da administração pública, será que vamos conseguir que seja finalmente a IA a dizermos é isto que tens de fazer, este é o papel, este é o processo, não é? Outros que eu gostava muito, porque acho que todos nos identificamos com isto, de ver era resolver a saúde, não é? Que é um setor importante e no qual temos muitos problemas, não é? Exatamente. Será que, não resolve tudo, mas será que a agilização da informação, seja entre profissionais de saúde, seja entre profissionais de saúde e utentes, será que esta agilização da informação, quantas pessoas não vão diretas às urgências por não saberem onde é que é o seu centro de saúde, como se dirigir, não é? Não sabem a consulta aberta, pronto, desconhecem esta realidade. Infelizmente, muitas vezes é um caso esporádico, não é? Nem todos passamos a vida no hospital e, portanto, é só mais fácil, de 6 em 6 meses vou à urgência. Pronto. E, portanto, esta agilização da informação
Aliás, a agilização da informação no geral, a literacia financeira, informação sobre agricultura, sobre a água e seca, não é? Manter a população informada dos temas essenciais portugueses serão sempre aplicações importantes para isto, não é? Não quero deixar de comentar um último estilo de aplicações que eu acho que é um bocadinho mais subtil aos olhos do público comum, que é um LLM não serve só para nós falarmos estilo chatbot, não é? Não é só um amigo para conversar. Um LLM também pode ser usado para pôr no back-office a correr, se calhar durante uma semana, a fazer uma tarefa repetitiva. Olha aqui um exemplo que eu até gostava de ver a acontecer. Quantas coisas não existem ainda em papel, não é? Ou digitalizadas, mas muito antigas, e sobre o qual não conseguimos pesquisar. Porque até hoje não havia tecnologia que nos permitisse que isto fosse viável. Não é? Instituições muito antigas que terão, com certeza, arquivos gigantescos, não é? De informação. Por que não pôr um LLM a correr? Isto, quem sabe programar vai perceber o que eu quero dizer, mas quem não sabe também imagina. Por que não conseguirmos pôr um LLM que fica uma semana inteira a ir notícia a notícia, por exemplo, num arquivo de notícias, notícia a notícia, a catalogar, a resumir, a tirar a data, a tirar os temas principais, e a partir de agora passamos a ter uma base de dados onde podemos pesquisar essas notícias. Portanto, estas aplicações de back-office, como eu às vezes chamo, em que o LLM fica a correr como um assistente que fica ali a correr a fazer uma coisa e não tanto como um chatbot conversacional, eu acho que também vai abrir as portas para muitos casos que até hoje não nos passava pela cabeça fazer por falta de recursos, não é? E que a partir de agora poderão ser possíveis. Ora, nós neste momento temos a decorrer a Web Summit, por estes dias em Lisboa, e a inteligência artificial é precisamente o grande tema. Eu gostava também de saber a tua opinião. Neste momento, qual é que consideras ser o grande desafio no que toca à inteligência artificial, de facto? João, se calhar não te vou dar a resposta que tu achas. Que é, claro que é difícil tecnicamente, e claro que há uma componente até financeira, não é? De recursos para fazer. Mas para mim, o grande desafio agora ainda é a integração e a aceitação. Ou seja, esta tecnologia funciona se for em massa. Não é? Senão vai ser uma coisa de nicho para algumas pessoas mais tecnológicas usarem. Para haver uma aceitação em massa, é preciso que as pessoas tenham uma atitude de experimentação, não é? A verdadeira atitude de inovação. Não é? Nós costumamos dizer que em Portugal há muita atitude de inovação, mas eu, por acaso, não concordo. Porque, para mim, a atitude de inovação tem uma coisa-chave, que é, temos que aceitar que falha. E a verdade é que, em Portugal, eu acho que ainda temos uma cultura muito de, funcionou só 19 em 20 vezes, falhou, houve uma vez que me disse uma parvoíce, já não quer saber. Já não quer saber. Não quer saber. E, portanto, eu acho que a grande dificuldade é quem é que vai ter coragem de assinar, digamos assim, e dizer, sim, este sistema agora funciona, e agora este sistema vai ajudar as pessoas a fazer o cartão de cidadão ou a abrir uma empresa. Por exemplo, a questão é, quando fores testar, ele vai falhar. Isso estou-te já a informar, nem precisamos de ver construído. Ele vai falhar eventualmente. Sim. Será que nós, povo português, temos essa cultura? Temos a cultura de aceitar que, olha, falhou de vez em quando e falhou comigo, que azar, mas eu tenho o discernimento de perceber que se eu fui 1 em cada 20, claro que isto ajudou. Sim. Os outros 19 despacharam-se mais depressa. Pronto, que bom, olhem, fui eu, atenção, estou aqui, olhem, falhou nisto, corrijam-se a favor, e para a próxima já vai ser só 1 em 40. E a seguir só 1 em 400, e vai falhar cada vez menos. Mas vai falhar, não é? E, portanto, eu ainda acho que é dos maiores desafios em Portugal para a integração e a aceitação deste género de tecnologias. Obrigado, João Rocha e Mel. Obrigado. Até à próxima. João Rocha e Melo é especialista em inteligência artificial e presença habitual no podcast Máquinas que Pensam da Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro e eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.